caos no Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Voos são cancelados no aeroporto de Florianópolis após acidente na pista de aterrissagem. Operações da Polícia Civil. Ações combatem o golpe do falso precatório e a disseminação de notícias falsas via internet. O ciclone extratropical. Chuva forte provoca novos estragos em cidades catarinenses. O desafio das pessoas com deficiência. O Band Cidade mostra as dificuldades de inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Outubro tem Oktoberfest. Organizadores da maior festa alemã das Américas começam a percorrer o estado para divulgar as atrações deste ano. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com o dia de caos no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, aqui em Florianópolis. Um avião da Latam derrapou na pista na manhã de hoje, o que provocou o fechamento do aeroporto e o cancelamento de uma série de voos. Veja na reportagem de Gabriela Mariotto. A Nancy veio de Blumenau até Florianópolis para pegar o seu voo até Belém, no Pará. Ela passou mais de 4 horas na fila para reagendar sua passagem. Estou desde 4 horas da manhã tentando embarcar, só que chegou aqui, houve o acidente, o imprevisto. Só disseram que era para permanecer sentados e aí depois os voos todos cancelados. Já o Diogo estava indo visitar seu filho no Mato Grosso. Foram 3 horas e meia na fila para conseguir alterar o seu voo para segunda-feira. Vimos ali que todos os voos estavam sendo cancelados, E aí pedimos orientação para o pessoal da Gol, a Gol orientou a gente a ligar no SAC. Ligamos no SAC, o SAC informou que não teria como remarcar esse voo. Voltamos para a fila e 3 horas depois conseguimos remarcar esse voo para o dia 17, daqui a 5 dias, Mais de 20 voos já foram cancelados aqui no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Alguns passageiros foram realocados para o aeroporto de Navegantes. Enquanto isso, nas filas, alguns clientes continuam tentando reagendar as suas passagens. Todo esse transtorno começou às 9 horas da manhã. Uma aeronave vinda de Guarulhos, em São Paulo, derrapou durante o pouso e causou estragos à pista. O voo levava 172 passageiros e 7 tripulantes, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Bom, o repórter Ronaldo Penido está neste momento no Aeroporto Internacional Hercílio Luz e tem mais informações ao vivo aqui no jornal. Ronaldo, muito boa noite para você. Como é que está a situação neste momento e o número de voos cancelados aumentou de forma significativa, é isso? Conta pra gente. É isso mesmo, Rodrigo. Boa noite a todos. O número de voos cancelados ou reagendados aumentou de forma significativa, como você mencionou. Até o momento, 66 voos foram cancelados após este incidente que ocorreu na manhã desta quarta-feira aqui no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Na manhã desta quarta-feira, um avião derrapou na pista e parou com um bico no canteiro. O aeroporto está fechado para pousos e decolagens, segundo a concessionária que administra o terminal, e por enquanto sem previsão de reabertura. Uma equipe está se deslocando até a capital catarinense para fazer aí os trabalhos de remoção da aeronave da pista e também para fazer os trabalhos de recuperação da pista. Mas, por enquanto, ainda não há uma previsão de reabertura, de normalização nos serviços aqui no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Neste momento é grande a movimentação de pessoas, de passageiros em busca de informações junto às companhias aéreas. Estas pessoas querem saber como é que vai ficar a situação delas. Alguns vão tentar remarcar as suas passagens, as suas viagens. Outros vão tentar também pedir o reembolso. Enfim, é um dia de transtorno, um dia de caos aqui no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, o aeroporto de Florianópolis. Nós recebemos a informação que algumas companhias aéreas estão deslocando estes passageiros até o aeroporto de Navegantes, no litoral norte catarinense, e também para Curitiba, a capital do Paraná, justamente para que essas pessoas possam seguir viagem, possam seguir a viagem sem maiores transtornos nesta quarta-feira, depois deste incidente que ocorreu na manhã de hoje. E sobre a questão dos direitos dos consumidores, dos passageiros que foram prejudicados devido a este incidente aqui no aeroporto de Florianópolis, a gente vai conversar agora com uma advogada especializada em direito do consumidor. Ela vai falar para a gente, vai trazer algumas dicas, algumas informações de como o consumidor que se sentiu lesado deve proceder diante desta situação, diante deste fato. Por isso, eu já começo perguntando, doutora Roberta,
como o consumidor, o passageiro que teve a viagem, um voo cancelado no dia de hoje, deve proceder para ter assegurado o seu direito. Boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite, muito obrigada. Primeiramente, o consumidor que já está no aeroporto, então, ele procure o guichê da companhia aérea e veja se ele quer o reembolso completo, inclusive de taxas, poltrona que ele tenha comprado extra, ou então ele pede a realocação para outro voo em outra data, ou então até em aeroporto vizinho, mas tudo isso deve ser custeado pela própria companhia aérea. Então, se for para navegantes, tem que ter aí o ônibus para navegantes, toda essa parte. Estes custos devem ser todos bancados pela companhia aérea. Exatamente. E caso no próximo voo não consiga a poltrona extra que tenha comprado ou algo assim, esse valor ele deve ser ressarcido também. Inclusive, quanto à questão de hotel, essas coisas, alimentação, passeios que já estão agendados na viagem, isso também é uma questão que a companhia aérea ela deve ressarcir. É um pouco discutido isso em juízo, mas grande parte entende que deve ser ressarcido. Agora, como é que fica a questão daquelas pessoas que estavam retornando para as suas cidades de origem e precisam fazer a remarcação? Por enquanto ainda não há previsão de reabertura do aeroporto, das pistas para pousos e decolagens. Como é que fica essa questão? Essas pessoas ficam hospedadas também aqui em Florianópolis e a companhia aérea deve custear estes gastos? Exatamente. Inclusive, os primeiros passageiros aqui em Florianópolis já começaram a receber essas hospedagens e, infelizmente, as companhias aéreas começaram agora a negar esse tipo de hospedagem. Então, é um direito do passageiro, ele deve sim reclamar junto à companhia aérea para ter essa hospedagem aqui. Tá certo, então. Muito obrigado, doutora Roberta, pela sua participação. Então é isso, a gente segue acompanhando os transtornos neste dia de caos aqui no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Ok, Ronaldo, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos com a advogada também. Uma boa noite para você. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Barra Mute para combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Mais de 80 agentes participaram da ação. Porsche, Mercedes, SUV, esses foram alguns dos carros apreendidos durante a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra a lavagem de dinheiro do tráfico. Segundo a PF, os alvos viviam uma vida de luxo, moravam em imóveis de alto padrão, tinham carros importados e faziam viagens internacionais com frequência. 8 pessoas foram presas. Os 2 grupos, alvos da operação, movimentaram mais de 2 bilhões de reais desde 2017. Além das prisões, 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A terceira vara federal criminal do Rio de Janeiro também determinou o sequestro de 250 milhões de reais em bens e valores. A investigação da Delegacia de Repressão a Drogas é um desdobramento de operações que buscaram reprimir o tráfico de cocaína por navios do Rio de Janeiro até a Europa. 2 grupos de estrangeiros prestavam aos investigados por tráfico de drogas suporte financeiro por meio da lavagem de capitais. Uma casa de câmbio no Rio foi identificada como responsável pela internalização de valores provenientes de outros países para o pagamento de traficantes no Brasil. A PF apreendeu lá 2 milhões de pesos argentinos em espécie. A atuação dos suspeitos se baseava na criação de empresas de fachada em nome de laranjas. Ao todo, mais de 20 empresas criadas com essa finalidade foram identificadas. A investigação também apontou a realização de transações financeiras e negociações envolvendo o Brasil e países da Europa, América do Norte e América do Sul. E a Polícia Civil deflagrou hoje 2 operações. Uma delas combateu o chamado golpe do falso precatório. A outra combateu a disseminação de notícias falsas via internet. A Operação Alvará Fake cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva nas cidades de Pacatuba, Maracanaú e Cascavel, todas no Ceará. Também foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os envolvidos entravam em contato com pessoas que moram em Santa Catarina e se passavam por advogados. Os criminosos informavam que as vítimas tinham valores de precatórios a receber e pediam dinheiro adiantado para uma suposta antecipação de taxas e emolumentos. Os golpistas usavam até documentos com o símbolo da justiça catarinense.
o prejuízo passa dos 3 milhões de reais. A Operação Aletheia combateu a propagação de notícias falsas pela internet e foi deflagrada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC. As investigações apontaram que uma empresa de publicidade e outra de tecnologia estariam envolvidas com a produção e a disseminação de conteúdos falsos. Foram apreendidos dezenas de equipamentos que vão ser encaminhados para a perícia. E a Polícia Militar divulgou hoje um balanço relativo ao primeiro semestre deste ano da Operação Horus, que fiscaliza a fronteira do país. A ação foi deflagrada em abril de 2020. De acordo com a Polícia Militar, entre janeiro e junho deste ano, foram registradas 116 ocorrências de contrabando e descaminho, com a apreensão de mais de 11.500 garrafas de vinho sem os desembaraços aduaneiros, além de 1.700 litros de agrotóxicos de uso proibido no Brasil. Além disso, a operação resultou na apreensão de 40 armas de fogo, quase 3 toneladas de drogas e mais de 2.000 comprimidos de êxtase. 100 pessoas foram presas em flagrante por crimes transfronteiriços e 134 mandados de prisão foram cumpridos. E a seguir no Band Cidade a gente fala dos estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. E veja também, levantamento inédito do IBGE mostra que a população com deficiência ainda encontra barreiras para acesso aos estudos e ao mercado de trabalho, sem falar no salário, que é menor. Detalhes depois do intervalo. Até já. Estamos de volta. Um estudo feito pelo IBGE, inédito, jogou luz sobre a dificuldade de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quem consegue emprego ainda tem que lidar com um outro problema, a remuneração, que é menor se comparada à das pessoas que não têm deficiência. No Brasil é lei. Toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a reservar entre 2% e 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiência. Ainda na infância, o Eugênio perdeu a visão. Mesmo com as limitações impostas pela deficiência visual, o jovem buscou uma oportunidade de inclusão. Sempre foi uma experiência muito bacana desde o primeiro dia, né, com os colegas sempre apoiando. Já tive em vários setores, né? Comecei com embalagem de placas e depois passei pelo teste de fonte do sem fio, então eu tenho passei por vários setores e posso dizer que todos me acolheram super bem. Eugênio trabalha em uma empresa da Grande Florianópolis que oferece oportunidades em diversas áreas, por meio de parcerias. Para auxiliar pessoas como ele a ingressar no mercado de trabalho, a Associação Catarinense para a Integração do Cego oferece programas de treinamento e qualificação para deficientes visuais. Nós damos todo o suporte para essa empresa, desde a entrevista, a contratação, algumas questões que a empresa possa vir a ter sobre a questão de acessibilidade, às vezes a verificação do software que essa empresa utiliza, né, para ver se tem alguma questão. E também deixamos muito à vontade a empresa e o candidato a fazer esse trabalho primeiramente sozinhos. O Brasil tem mais de 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência, o que corresponde a 8,9% da população acima dos 2 anos de idade. Os dados fazem parte da PNAD Contínua 2022. A pesquisa aponta que pessoas com deficiência também têm dificuldade ao acesso ao trabalho e à educação. Por isso, a importância de programas como este. São pessoas com limitações físicas, auditivas, visuais ou motoras que buscam, acima de tudo, oportunidades. Apesar da existência da lei de cotas para deficientes, muitas empresas não estão preparadas para receber este público. Por outro lado, muitos deficientes não conseguem acesso a programas de qualificação. Hoje a gente tem um fator que é a questão mais da escolaridade, da mobilidade, a falta de perfil para a vaga que as empresas oferecem. Então, a gente ainda faz essas mediações, às vezes existe a vaga, mas não existe o perfil da pessoa para encaminhar, então a gente sempre está em busca e fazendo divulgação nas nossas redes sociais, porque ainda às vezes falta pessoas com perfil
para esse encaminhamento. Além da dificuldade no acesso ao trabalho, as pessoas com deficiência ainda precisam enfrentar uma remuneração menor do que quem não tem deficiência. O rendimento médio mensal dessa população é de R$ 1.860, menor do que os R$ 2.690 das pessoas sem deficiência. O setor de serviços fechou o mês de maio em alta em Santa Catarina. É a conclusão apontada pela pesquisa mensal divulgada hoje pelo IBGE. Vamos ao telão do Band Cidade. Olha, em maio, na comparação com o mês de abril, o setor de serviços fechou em alta de 1,1% em Santa Catarina, já com os ajustes sazonais. Dos estados que registraram crescimento, foi o menor, segundo o IBGE. Frente a maio do ano passado, alta de 11,3% no setor de serviços. Foi o 8º melhor resultado entre os estados do país. Nesse critério de comparação, todas as 5 atividades de serviços pesquisadas registraram um crescimento, com destaque para transportes e correios e também para serviços de informação. No acumulado do ano até agora, alta de 10,6% e nos últimos 12 meses, variação positiva em 7,8%. Essa pesquisa também analisa o turismo, as atividades turísticas. E aí, Santa Catarina também fechou maio em alta de 1,1% em maio na comparação com abril. Segundo o IBGE, essa alta acumulada na comparação com maio do ano passado foi de 6,3%, no acumulado dos 5 primeiros meses do ano, janeiro a maio, alta de 10,6%, e nos últimos 12 meses, alta de 17%. Mudando de assunto agora, vamos falar dos estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. Só no oeste do estado, de acordo com a Epagre-Ciran, já choveu o equivalente a 170 milímetros nas últimas 72 horas. O acumulado da chuva dos últimos dias fez com que o rio Cará, em Lages, transbordasse hoje pela manhã, invadindo as vias no centro da cidade. Devido ao volume d'água, o rio Caveiras acabou transbordando e inundando as localidades no entorno. Em Iraceminha e Maravilha, os rios também subiram, ao ponto de alagar ruas e assustando moradores da região. Em Herval do Oeste, foi confirmado como uma microexplosão o fato ocorrido ontem, que destruiu a estrutura de um clube e casas nas redondezas. Em Saudades e municípios vizinhos, mais destruição, casas destelhadas e árvores arrancadas. Em Aurora, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de rompimento de uma lagoa com deslizamento de terra. A força da água derrubou árvores e postes que estavam no caminho. A estrutura de uma residência ficou comprometida devido ao contato direto com a força das águas e das árvores que atingiram diretamente a casa. Na Serra Catarinense, em Urubici, a Defesa Civil avaliou hoje à tarde um desmoronamento com aterro feito com pneus e cascalho. Parte do barranco cedeu devido à infiltração. A Defesa Civil isolou o local e moradores foram encaminhados para abrigos. Bom, nessa quinta-feira, a chuva diminui de intensidade em Santa Catarina. Mesmo assim, ainda tem preocupação com o vento, que pode chegar a até 100 km por hora ou até mais por hora, isso entre o litoral e o Planalto Sul. O avanço de uma massa de ar frio também faz cair as temperaturas. Entre o extremo oeste e o litoral sul de Santa Catarina, a quinta-feira vai ter predomínio de nuvens e ainda condição de chuva, só que mais fraca ao longo do dia. Entre a Grande Florianópolis e o litoral norte do estado, também a região norte catarinense, nebulosidade variável com aberturas de sol. A ação da massa de ar frio faz as temperaturas entrarem em declínio acentuado no decorrer do dia. A partir da noite, tem até uma chance pequena de chuva congelada ou de neve nas áreas mais altas do Planalto Sul. Em Florianópolis, mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 22. Em Blumenau, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Em Criciúma, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Em Lages, variação entre 5 e 14. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 17 graus. A seguir, no Band Cidade, o Oktoberfest começa o itinerário de visitas a regiões de Santa Catarina para a divulgação das atrações da edição deste ano. Os detalhes eu trago para você depois do intervalo. Até já. Estamos de volta. O Ministério Público do Estado propôs para a Secretaria Estadual de Infraestrutura um acordo para acelerar a reforma das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles e evitar novos furtos de fiação elétrica nas pontes da capital.
O termo de ajuste de conduta foi proposto pela 30ª Promotoria de Justiça da capital, após um inquérito civil apurar os problemas estruturais e de falta de segurança nas pontes que ligam ilha e continente. Segundo os promotores, situações como manutenção de pilastras, insegurança na passarela de pedestres, queda de placas de concreto e furto de fiação elétrica podem comprometer a mobilidade e a integridade física das pessoas. No termo, o Ministério Público Estadual propõe 180 dias de prazo para o Estado executar as obras de reforço e revitalização das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, e também a recuperação da passarela da Pedro Ivo. Além disso, o termo propõe prazo de 90 dias para a instalação de guaritas com vigilância presencial nas cabeceiras da ponte Hercílio Luz. O prazo para o governo do Estado responder à proposta é de 10 dias úteis. E um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado apontou que as obras do contorno viário de Florianópolis só devem ser concluídas no primeiro semestre do ano que vem. O levantamento contraria o prazo dado pela concessionária, que prevê a conclusão dos trabalhos para dezembro deste ano. O estudo foi elaborado pelo engenheiro Ricardo Saporiti e apresentado nesta terça-feira. O levantamento concluiu que o volume de obras ainda a serem feitas é muito significativo, assim como a incidência de períodos chuvosos na região. Tudo isso tornaria improvável a conclusão da obra em dezembro deste ano, conforme previsão da concessionária e da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Some-se a isso o rompimento do contrato com uma das empreiteiras que atuava na obra. O mesmo estudo apontou a necessidade de os municípios estabelecerem um plano que oriente e regulamente a ocupação de áreas no entorno da via de contorno. A análise da Fiesc aponta que o volume de tráfego que seria desviado para o contorno viário seria de 23 mil veículos pesados por dia. Todo este fluxo passa hoje por trechos urbanos da BR-101, entre as cidades de Biguaçu, São José e Palhoça. A concessionária da rodovia mantém o prazo de entrega para dezembro de 2023. Passado agora para conferir o que é destaque no portal tvbv.com.br, no telão do Band Cidade. Olha só, paraguaio é preso com R$500 mil em drogas na divisa de Santa Catarina. Foi uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e também civis do Serviço Aeropolicial de Fronteira. Também teve a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. São 211 quilos de maconha apreendidos na tarde de hoje, avaliados aí em mais de R$500 mil. Motorista paraguaio de 24 anos de idade foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Esses e outros destaques você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado com o tvbv.com.br. Olha, outubro tem Oktoberfest e a maior festa alemã das Américas começou a percorrer Santa Catarina para divulgar o evento que já faz parte do calendário catarinense. A largada para a Oktoberfest Tour foi dada na noite de ontem em Chapecó, no oeste do estado. Recepcionados pelo prefeito municipal e pelo secretário de Turismo e Lazer de Blumenau, que também preside o Parque Vila Germânica, cerca de 100 convidados conheceram detalhes e novidades da festa. O objetivo principal dessa ação é aproximar Santa Catarina da Oktoberfest, o catarinense da Oktoberfest, distribuindo mini Oktoberfest por todo o estado de Santa Catarina. O roteiro de divulgação da Oktoberfest inclui paradas em Joaçaba nesta quinta-feira e em Lages no dia 19. Florianópolis, Criciúma, Joinville e Rio do Sul também fazem parte do itinerário, em datas a serem definidas. A maior Oktoberfest das Américas e a segunda maior do mundo, que é preparada e feita para que todos os catarinenses possam ter uma experiência diferenciada da cultura e da tradição germânica. A Oktoberfest 2023 ocorre entre os dias 4 e 22 de outubro. Os ingressos para o Parque Vila Germânica já podem ser adquiridos no site oficial da festa. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.